Boa noite a todos. 12ª sessão ordinária em 16 de agosto de 2021. Solicita a secretária que faça a chamada regimental. Presença dos senhores vereadores à 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de União Paulista, realizada no dia 16 de agosto de 2021. Leandro Rodrigues. Presente. Guilherme Perinoto dos Santos. Edné Gabriela Gonçalves, presente. João Carlos de Araújo. Humberto Felipe dos Reis Pereira. José Luiz Sabino. Vanilto Pinheiro Carvalho. Antônia Anaclésia Silva Souza. Daniel Cândido da Silva. Em nome de Deus, havendo um quórum legal, declaro iniciada a 10ª sessão ordinária do ano de 2021. Iniciando os trabalhos para esta sessão, solicito a secretária que faça a leitura das atas das sessões anteriores. Em discussão, o requerimento verbal do vereador Guilherme Perinoto solicitando a dispensa da leitura das atas. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento verbal do vereador Guilherme Perinoto. Em discussão, as atas. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovada as atas. Solicita a secretária que faça a leitura da indicação número 12 de 2021. Indicação número 12 de 2021, de autoria do nobre édio vereador Guilherme Perinoto. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores dessa Casa Legislativa, de acordo com o artigo 118 do Regimento Interno, ouvido o doutro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal Kendra Alves Papilli Cavatão, para que interceda junto ao setor jurídico para que realize de forma urgente a revogação, alteração do artigo 102, inciso 2º, do parágrafo único da Lei Municipal número 1150, de 9 de abril de 2015. Dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos do município de União Paulista, da Câmara, das autarquias e das fundações municipais. Justificativa. Excelentíssima senhora prefeita municipal, após diversas análises jurídicas sobre o tema, esse nobre édio vereador chegou à conclusão de que o referido projeto tem competência privativa do Executivo. Devido tal fato, estou encaminhando, em forma de indicação, respeitando a competência e a harmonia entre os poderes. Tal fato é apresentado após diversos diálogos com alguns servidores públicos municipais, atualmente conforme estabelece a lei do servidor que tiver mais de 32 faltas ao serviço no período de 5 anos, perde o direito de benefício da licença-prêmio, por assiduidade. Ou seja, por exemplo, um servidor que ficar doente por um período de 32 dias durante 5 anos, perde o direito. É um prêmio ou uma injustiça. Sugiro a convocação para uma audiência pública com todos os servidores públicos antes da alteração da lei para apresentar um novo texto. Segue em anexo partes da lei. Certo da importância pública da referida indicação, reafirmo o compromisso de contribuir para melhorias para a nossa população, me colocando sempre à disposição. Plenário Nelson Floriano, em 12 de agosto de 2021. Guilherme Perinoto dos Santos. Em discussão, em votação. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora, aos nobres colegas, ao público presente, os servidores desta casa.
Bom, eu encaminhei essa indicação após algumas conversas com alguns servidores, conforme eu justifiquei aqui na indicação, devido apresentar uma injustiça, porque, vamos pegar como um exemplo, a gente está passando por uma pandemia. Se um servidor, nesse período, ele ficar afastado por 14 dias, conforme estabelecido aí pelo Ministério da Saúde, ele já vai ter 14 dias de falta, para contar como a licença-prêmio. Se ele ficar mais 14 dias, são 28, vai ficar próximo dos 32. Se for uma mulher, ela ficar gestante e tirar a licença, ela vai perder também esse direito. Então eu falo, que culpa que tem um servidor de se afastar por uma doença? Eu acredito que nenhuma. Então eu acho que essa lei está um pouco equivocada, e a gente está para ir alterando as leis conforme o passar do tempo, a gente ir analisando. Não vai prejudicar o município, entendeu? Porque ela tem, como eu deixei aqui, ela vai ter todo um poder de analisar, de fazer um novo texto, de convocar, se for preciso, todos os servidores públicos aqui junto com a gente, que seria interessante, sentar, ver da melhor forma que se pode alterar, para não prejudicar nem tanto a administração, que a população precisa de todos os servidores para estar atendendo a população, e nem tanto também os servidores. A gente tem aqui o vereador Kim, a Edneia, que também faz parte do quadro de servidores, o João, que já foi também. Então, a gente vê que durante esses 5 anos, se você tiver mais de 32 dias de atestado, você vai perder esse direito da licença-prêmio por a sua idade. Então, eu acho que está um pouco equivocada essa lei e não custa ela encaminhar esse projeto para a gente analisar, sentar com os servidores e a gente rever essa situação, que vai beneficiar a todos, eu tenho certeza. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado a indicação número 12 de 2021. Solicita a secretária que faça a leitura da indicação número 13 de 2021. Indicação número 13 de 2021, de autoria do vereador Humberto Felipe dos Reis Pereira, Cabo Humberto. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores dessa egréria Casa de Leis. De acordo com o artigo 118 do Regimento Interno, ouvido o doutor plenário e após cumpridas as formalidades regimentais, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal Kendra Alves Papiri Cavatão para que se adote as necessidades providenciais no sentido de elaborar e encaminhar para a votação desta egréria Casa de Lei projeto de lei cuja propositura é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, criando a gratificação do Departamento de Atividades Delegada, autorizando o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Justificativa. Considerando as deficiências existentes na estrutura do Estado de São Paulo, em atender às demandas da segurança pública dos municípios circunscritos no seu território, inclusive principalmente os pequenos municípios, como é o caso no município de União Paulista, onde o efetivo policial militar não é suficiente para atender, com exclusividade ao policiamento ostensivo e preventivo. Considerando que, ordinariamente, as equipes de policiais militares que atuam no município de União Paulista, diariamente, precisam acumular o atendimento do policiamento ostensivo, preventivo
e ainda atender ocorrências policiais dos seus municípios vizinhos, o que expõe o risco potencial à segurança pública da área urbana e rural do nosso município de União Paulista. Considerando principalmente o avanço crescente da criminalidade, que não mede consequências e tem optado em agir nos pequenos municípios, principalmente por terem os criminosos conhecido das deficiências estruturais da segurança pública do Estado de São Paulo, ora noticiadas. Considerando que o trabalho policial militar com os servidores do policiamento ostensivo, preventivo e manutenção da ordem pública, quando excedido da forma de atividade delegada, passa a ser exercido com exclusividade na área do município que a criou. Considerando a necessidade urgente de ser prestado, o maior tempo possível, os serviços de segurança pública insertos na Carta Magna de 1988 no nosso município de União Paulista, protegendo os moradores da área urbana e rural, salvaguardando, portanto, os interesses públicos indispensáveis. Excelentíssimo Possites, apresentando essa indicação para que Vossa Excelência, a Prefeita Municipal Kendra Alves Papilha e Cavatão, o mais rápido possível e em caráter de urgência, apresente a esta egréria Casa de Leis para votação em plenário o mencionado projeto de lei, que poderá surgir o escopo abaixo sugerido. Projeto de Lei Executivo. Cria a gratificação do desempenho de atividade delegada. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e da outras providências correlatas. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para que, observando o disposto nesta lei, possa ser implantada no município de União Paulista, São Paulo, a efetiva prestação de serviços de atividade delegada, realizada pelos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Fica criada a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos especificados nessa lei, a ser mensalmente paga aos integrantes da Polícia Militar que exercerem na circunscrição do município de União Paulista, São Paulo, a execução e os gestos de atividade municipal delegada pelo Estado de São Paulo, por força de convênio, a ser celebrado entre o Estado de São Paulo e o município de União Paulista, São Paulo. Artigo 3º. A gratificação por desempenho de atividade delegada será remunerada e tal remuneração obedecerá aos seguintes parâmetros e critérios. Primeiro, o valor a ser pago para cada militar do Estado que desenvolver atividade delegada dentro do município de União Paulista será o equivalente a 1,3 UFs por cada hora trabalhada, valendo tanto para os oficiais quanto para os praças. Segundo, a quantidade de horas trabalhadas por dia por cada militar do Estado, quanto na execução das atividades delegadas do município de União Paulista, será de 8 horas diária, podendo ser executada nos 30 dias de cada mês, nos 12 meses de cada ano. Terceiro, a quantidade de militares do Estado a serem empenhados por cada turno de serviço de 8 horas diárias, quanto na execução da atividade delegada do município de União Paulista, será de 3 militares. Artigo 4º. Será considerada atividade delegada o rol de atividades desenvolvidas pelos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a amplitude descrita no artigo 144 da Constituição Federal de 1988, na área do município de União Paulista, São Paulo, de forma a atender os ensaios de segurança pública local, restrito à
a circunscrição deste município, incluindo a área urbana e a área rural. Artigo 5º. Esta lei será regulamentada no prazo de 90 dias, contando a partir da sua publicação por meio do decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária municipal própria, devendo ser consignada em orçamento e suplementada caso seja necessário. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Certo de que esta indicação será atendida no seu inteiro teor, eis que imprescindível aos interesses públicos dos nossos munícipes. Desde já agradeço e coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para auxiliar naquilo que for necessário e preciso para a implantação do trabalho policial militar na forma de atividade delegada do município de União Paulista, São Paulo. União Paulista, São Paulo, plenário Nelson Floriano, 16 do mês de agosto do ano de 2021. Humberto Felipe dos Reis Pereira. Senhor presidente, boa noite. Em nome de quem cumprimento todos da mesa diretora, nobres colegas vereadores aqui presentes, boa noite. Servidores da casa, meu muito boa noite. Senhoras e senhores, público presente que nos assiste ao vivo por intermédio do Facebook, pelas mídias digitais, muito boa noite a todos. Esta indicação, ela vem de encontro a um tema que é de grande importância na vida das pessoas, que é a segurança pública. Muitas das vezes não vem à tona a realidade por qual os municípios do estado de São Paulo atravessam, né? Só quem faz parte ou já fez parte de uma força policial para estar ciente de como que a banda está tocando, né? Ou tocou, como o serviço andou, caminhou. Eu por 21 anos estive na Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Atuando aí no fronte de combate à criminalidade, ocorrências, etc. Como nosso irmão de farda aí também, o Genilson, que é pai dos nossos amigos e irmãos aqui presentes. Então é um tema sobremaneira importante e relevante. E não é de hoje que a segurança pública ela caminha desfalcada, sempre como cobertor, né, pequeno. Descobre uma perna, né, aí descobre a cabeça, tal, etc. Sempre foi uma matéria de extrema importância, porém os governos nunca gostaram muito de investir pesadamente nesta matéria, neste apêndice chamado segurança pública, né? Volto a dizer, uma matéria que é extremamente importante para as pessoas que precisam, né, da segurança pública. A realidade atual do estado de São Paulo, ela é dramática. Ela nos leva a afirmar que nós temos hoje uma viatura com 2 policiais que chega a atender 3 municípios: Polônia, União Paulista, Nipuã. E às vezes dá uma ocorrência lá em Planalto, ela precisa se deslocar com outras viaturas lá para Planalto para prestar um apoio, entendeu? Porque os policiais lá que estão em 2 dentro de uma viatura estão lá para às vezes combater uma ocorrência de vulto e não vão dar conta se não chegar um apoio. Não preciso dizer o que acontece com o nosso município, né? Ele fica sem a guarnição policial militar, né? Então, se vir aqui um ladrão para explodir o caixa eletrônico, ele vai fazer o que ele tem que fazer sem o mínimo de dificuldade. Essa é uma realidade que o governo não mostra, mas é uma realidade que nós temos que trazer à tona aqui
né? E este é o motivo pelo qual nós apresentamos esta indicação. Por ser uma matéria que cria uma despesa pública, que onera o cofre público, os cofres públicos do município, ela é uma matéria que tem que vir, o projeto de lei tem que necessariamente partir do chefe do Poder Executivo, no caso da nossa prefeita municipal, a Kendra. Já estive semana passada reunido com ela, né, com o advogado inclusive da Câmara, fui muito bem recebido. Estão dando uma importância a este tema muito significativa. A prefeita Kendra se mostrou muito interessada em suprir essa lacuna, esse ato que o Estado deixou aqui para nós, né? Então ela já se predispôs a construir o projeto de lei para apresentar aqui para nós votarmos, né? Eu passei algumas particularidades dessa atividade, né? Em que consiste, de forma bem objetiva, a atividade delegada? São os policiais militares daqui do nosso município e de municípios circunvizinhos, próximos, concorrendo a escalas extraordinárias aqui, exclusivamente para o nosso município. Ou seja, se ele for escalado na atividade delegada aqui, ele vai trabalhar a sua escala de 8 horas de serviço aqui. Ah, mas e se der uma ocorrência no vizinho? Ele não tem obrigação de atender, porque quem está pagando esse policiamento é o município. Então ele vai atender aqui a cidade, ele vai patrulhar a cidade, fazer pontos de estacionamento aqui na nossa cidade, vai patrulhar a área rural. Nós fomos procurados aí pelas pessoas que moram na área rural, né? Tem pessoas aqui do Junim Ferreira, outras pessoas que residem em municípios pequenos, né? Em propriedades rurais pequenas, né? A família Bego, enfim, Dona Cida Tonetti, o seu Romildo, muitos nos procuraram e falam, ô Cabo, a gente não vê viatura passar na área rural. Se vir um bandido aqui, nós estamos lascados, né? Como é que nós vamos fazer para... Nós não podemos ter uma arma em casa aqui, uma escopeta para lascar o pau no bandido. Nós dependemos do Estado, e o Estado não vem, como é que a gente faz? Realmente infelizmente, é uma realidade triste que nós assistimos. Então essa indicação vem de encontro a esta lacuna que existe na segurança pública do Estado, para aqui na nossa cidade resolver essa questão, suprir essa questão. Vários municípios já adotaram isso, a exemplo do nosso município vizinho aqui de Polônia, já tem essa modalidade em execução, né? Então, isso aqui vem para atender esses anseios da nossa população no quesito segurança pública. Então, a todos, muito obrigado, né? Colegas vereadores, peço aqui uma atenção especial neste tema, né? E um forte abraço, boa noite a todos. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado a indicação número 13 de 2021. Solicita a secretária que faça a leitura da indicação número 15 de 2021. Indicação número 15 de 2021, de autoria da nobre Édio vereadora Edné Gabriela Gonçalves. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores dessa Casa Legislativa, de acordo com o artigo 118 do Regimento Interno, ouvido o doutro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal Kendra Alves Papilli Cavatão, para que interceda junto ao setor de jurídico, no sentido de que seja elaborado um projeto de lei municipal para instituir a licença maternidade por período de 180 dias para servidoras públicas municipais. Justificativa. A presente propositura de lei não pode partir do Poder Legislativo, pois eventual projeto altera o orçamento, que deve ter previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Previsão Orçamentária. Assim, é necessário estudo de impacto nas receitas, cuja iniciativa é privada do chefe do Executivo, conforme a lei orgânica do município, bem como a própria Constituição Federal de 88,
conforme divisão de poderes. Assim, tal projeto de lei deve partir do Poder Executivo, o que pugnamos. Ressaltamos que a licença maternidade é um direito fundamental previsto no artigo 7, inciso 18 da Constituição Brasileira de 1988, que consiste em conceder à mulher que deu à luz licença remunerada por período de 120 dias. A licença maternidade por período de 180 dias é recomendada por profissionais médicos. A exemplo da Sociedade Brasileira de Pediatria alegra que os bebês que ficam 6 meses do lado da mãe têm reduzido as chances de contrair pneumonia, desenvolver anemia e padecer com crises de diarreia. Segundo a sociedade, o Brasil investe milhões ao ano para atender as crianças com doenças que poderiam ser evitadas, caso a amamentação regular tivesse acontecido durante esses 6 primeiros meses de vida. Sob a ótica da parte empregadora, há benefícios também em razão de que as mães não precisarão mais sair do trabalho para amamentar, pois a amamentação após os 6 meses do nascimento já não é mais a única fonte de alimento da criança, que passa a ingerir outros alimentos. Como já referido, há uma caminhada na sociedade do avanço de tais direitos à gestante. Trata-se de um benefício não só para a mãe, mas também para a criança e para toda a sociedade. Nesse sentido, é frequente o avanço da legislação em adaptar-se com as recomendações médicas, como se percebe na legislação federal e estadual, bem como em diversos municípios que já promulgam leis de modo a estabelecer no período de 180 dias para a licença maternidade. Plenário Nelson Floriano, 16 de agosto de 2021. Edneia Gabriela Gonçalves. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres vereadores, boa noite aos servidores da casa e boa noite a toda a população que esteja nos assistindo via WhatsApp. Eu fiz essa indicação pensando no público que refere a mim, mulher. Porque, como é por lei, como se diz, pela medicina, a mãe tem que amamentar pelos 6 meses de vida. Dependendo da situação, é complicado, porque você tem 4 meses para você ficar em casa e 2 meses. Dependendo da situação, uma mãe não tem com quem deixar seu filho, dependendo ainda quando tem um parente ou alguém que esteja disposto a fazer essa parte, porque deixar um filho de 4 meses é muito difícil. Dói na alma, dói no coração, porque eu sou mãe e sou vó de 2. Então, dói muito, sabe? Então, eu acredito que isso é um projeto bem-vindo para as mães, né? Nossas servidoras públicas, que eu acho que será bem-vindo para elas. Eu acho que é uma coisa que vai ajudar muito. Outra parte também, aquela mãe que, se ela é uma servidora pública, ela trabalha. A creche escola, ela só pega a criança a partir de 6 meses. Então, eu acho que é um conjunto que eu acho que vai dar muito certo. Então, está aí a indicação para a nossa prefeita, que a gente já conversou, eu acredito, ela gostou da ideia, entendeu? Eu acredito que será de suma importância para todas as servidoras públicas. Muito obrigada. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovada a indicação número 15 de 2021. Solicita a secretária que faça a leitura da moção número 3 de 2021. Moção número 3 de 2021. Autor, vereador Guilherme Perinotto dos Santos. Requerido à mesa de acordo com o artigo 125, o parágrafo único do requerimento interno dessa Casa de Leis, ouvido o douto plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada
à direção da Escola Estadual Martiniano Antônio Rodrigues, do município de União Paulista, São Paulo. Moções de aplausos. O vereador Guilherme Perinotto tem a honra de registrar moção de aplausos aos profissionais da Escola Estadual Martiniano Antônio Rodrigues, em reconhecimento pela excelência nos trabalhos prestados à população união paulistense e pela conquista do Programa de Ensino Integral PI a partir do ano de 2022. A educação é fundamental para transformar nossa sociedade, garantir um futuro digno e melhorar o país. A educação que apresentemos nas instituições de ensino a quem vem de exemplo e a quem tem dentro de casa. A junção de todas elas é uma forma de formar os verdadeiros cidadãos. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Plenário Nelson Floriano, em 12 de agosto de 2021. Guilherme Perinotto dos Santos. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado a moção número 3 de 2021. Solicita a secretária que faça a leitura do projeto de lei municipal número 21/2021. União Paulista, 12 de agosto de 2021. Senhores vereadores, encaminho para apreciação desse soberano plenário o projeto de lei número 21 de 2021, que trata sobre a obrigatoriedade de disponibilização de ingressos gratuitos para crianças e adolescentes carentes do município de União Paulista, São Paulo, pelos parques de diversão ou circos instalados no município. Na certeza da tramitação perfeita, agradeço antecipadamente. Atenciosamente, Guilherme Perinotto dos Santos. Justificativa. Projeto de complementar número 2021 de 2021, de autoria do nobre édio vereador Guilherme Perinotto dos Santos. Apresente o seguinte projeto de lei complementar para apreciação e deliberação dos nobres pares que compõem esta egréria Casa de Leis. Nobre Edes, o referido projeto de lei que apresento tem por objetivo beneficiar as crianças e adolescentes carentes do nosso município, proporcionando a eles a possibilidade de assistir um espetáculo de circo ou um parque de diversão com sua entrada franqueada. Um espetáculo ou um período em um parque não onerará de maneira absurda os estabelecimentos, mas fará uma grande diferença para os pequenos munícipes, que levarão consigo essa experiência. Ainda esses estabelecimentos poderão, em conjunto com a municipalidade, determinar um horário alternativo para o atendimento da presente lei, de maneira a não atrapalhar seu conteúdo habitual. Finalmente, a proibição de comercialização de bens durante as apresentações se deve ao público, de maneira a não causar constrangimentos ou aborrecimentos a crianças, adolescentes ou a seus pais. Plenário Nelson Floriano, em 12 de agosto de 2021. Guilherme Perinotto dos Santos. Projeto de lei complementar número 21 de 2021, de autoria do nobre édio vereador Guilherme Perinotto dos Santos. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de ingressos gratuitos para crianças e adolescentes carentes do município de União Paulista, São Paulo, pelos parques de diversão ou circos instalados no município. Artigo 1º. Fica obrigada a concessão de ingressos gratuitos para o acesso a circos, parques de diversão e outras congêneres que instalares no município de União Paulista, São Paulo, a serem disponibilizados acessos gratuitos para crianças e adolescentes carentes do município, especialmente aqueles inscritos nos programas sociais, a critério a ser avaliado pelo Departamento de Assistência Social para uma apresentação ou período de funcionamento, a ser estabelecida em comum acordo com os representantes da municipalidade, quando a concessão do alvará de funcionamento. Artigo 2º. Durante a realização da sessão ou período de disponibilização acima descrito, fica proibida a comercialização de qualquer bens, comida ou souvenirs,
sendo permitido somente a entrega gratuita aos frequentadores de qualquer brindes, mesmo que proporcionais, desde que compatíveis com a idade dos agraciados. Artigo 3º. A presente lei terá sua validade para todo ou qualquer evento, podendo as partes acordarem quanto ao horário mais adequado à concessão, mesmo que o funcionamento se dê, para tanto, de maneira excepcional, em horário especial, não abrangindo, não haverá expedido. Artigo 4º. Esta lei será regulamentada por decreto no que couber, no prazo de 90 dias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Nelson Florian, em 12 de agosto de 2021. Guilherme Perinotto dos Santos. Parecer conjunto. Comissão Redação, Legislação e Justiça e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 21 de 2021. Emenda. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de ingressos gratuitos para crianças e adolescentes carentes do município de União Paulista, São Paulo, pelos parques de diversão ou circo instalados no município. Autoria: Poder Legislativo Municipal. Relatório. As comissões de Redação, Legislação e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social se reuniram na data de 13 de agosto de 2021, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 21 de 2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, e emissão de parecer quanto à matéria em questão. O mencionado projeto de lei é compatível com os objetivos da administração pública e atinge o fim a que se destina. Parecer dos relatores. Desde que foi sancionada a Lei Federal 8.069 de 90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, esses passaram a ser considerados como sujeito de direito em condição peculiar de desenvolvimento e que possui prioridade absoluta no que se refere às políticas públicas, em especial aqueles relacionados à educação, à cultura e ao lazer. Os direitos fundamentais acima relacionados têm como eixo central o desenvolvimento pessoal e social da criança e do adolescente, porque é indispensável que as crianças e adolescentes possam exercer a cidadania e possuem a melhor qualidade de vida possível. Em suma, as crianças e adolescentes, de acordo com a nossa CRFB 88, têm direito ao lazer e ao divertimento, pois isso é pré-condição para um desenvolvimento saudável e feliz. Devemos nos atentar que este projeto não gera despesas ao Poder Executivo, pois a obrigatoriedade atingirá alvarás futuros ainda não negociados, não havendo a necessidade de qualquer compreensão financeira pelo Poder Público. Desta forma, não há óbice legal à discussão do projeto de lei em apreço, visto que as exigências legais foram devidamente cumpridas, entrando, portanto, apto para tramitar regulamentamente nesta Casa Legislativa na forma de seu regimento interno e da lei orgânica do município. É o parecer. Parecer das comissões. As comissões de Redação, Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento votam com o parecer dos relatores. Conclusão. A propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, optamos pela aptidão do presente propositura, dentro do campo de análise das presentes comissões permanentes. Isto propôs. Somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 21 de 2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Sala das Comissões da Câmara Municipal de União Paulista, 13 de agosto de 2021. Comissão Permanente de Redação, Legislação e Justiça. Guilherme Perinotto dos Santos, João Carlos de Araújo e Edné Gabriela Gonçalves. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Edné Gabriela Gonçalves, Guilherme Perinotto dos Santos, Daniel Cândido da Silva. Em primeira discussão,
Boa noite a todos novamente. Eu gostaria aqui de ressaltar o projeto do vereador Cabo Humberto, agradecer a Polícia Militar. Ele foi um excelente policial reformado em nosso município. Agradecer ao Coronel Fábio Rogério Cândido, comandante, ao Coronel Marcelo Perim, ao Tenente Bonelli e a todos os policiais militares da nossa cidade. A gente vê hoje a Polícia Militar fazendo um trabalho não só de segurança, a gente vê que mudou muito o trabalho da polícia, que eles também realizam um trabalho social, como o Cabo Humberto realiza aqui em nosso município. E isso é muito importante, porque fica uma aproximação da população com a Polícia Militar. Então, fica esse elo mais de aproximação entre a polícia e a população. Então, é um excelente projeto, parabéns pela iniciativa. Teve até uma live, se eu não me engano, foi final de semana passado, né, com o Zé Neto Cristiano, da Polícia Militar, eu acompanhei, muito bonito o trabalho. Também teve uma pessoa aí via Facebook que pediu para a gente conversar aí com o executivo para estender o ônibus do Minerva, do frigorífico Frango Rico, e a gente está acompanhando aí o pedido da população. A gente pode passar esse pedido para a prefeita, que acompanha também as transmissões ao vivo das nossas sessões. Esse projeto, ele que acabou de ser lido pela nossa secretária, ele traz um benefício para nossas crianças e adolescentes carentes. Por quê? Se vem um circo no nosso município, uma criança, uma família, não tem condições, esse projeto está beneficiando. Porque quando vem o circo se instalar no município, o proprietário vai sentar, vai pedir o alvará para a prefeitura, e a prefeitura, em comum acordo, já vai fazer o pedido de um dia gratuito para todas as crianças e adolescentes carentes do município a serem avaliados. Então eu espero que esse projeto seja aprovado. Conto com vocês. Vai passar ele em primeira discussão hoje e na próxima sessão em segunda discussão e votação. Também, voltando ao assunto da polícia, existe uma frase de um filósofo que fala assim: enquanto os homens de bens não se envolverem na política, serão governados pelos maus. E a gente vê hoje, não trazendo o militarismo assim, não, a gente vê hoje que o nosso Brasil, ele está desenvolvendo pelo um combate contra a corrupção. E muito se deve a isso, pelo que eu vejo, pelos policiais estar se envolvendo na política. Porque antes seria até uma repressão. O Cabo Humberto, vereador, policial militar, ele sabe que não tinha esse leque dos policiais estar se envolvendo na política, não podia. E hoje não, é uma democracia que está mudando. E a gente vê muitos deputados, a gente vê lutando contra a corrupção. E a gente combatendo a corrupção, a gente melhora tudo. Educação, saúde, segurança. É tudo uma questão de tempo, economia é uma questão de tempo e tudo vai melhorar. Uma questão da pandemia também, que afetou muito o nosso país. E que Deus abençoe e a gente possa atravessar toda essa fase. Muito obrigado. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 21/2021. Não havendo mais nada a tratar, passa a palavra ao plenário. Finalizando os trabalhos para esta sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão legislativa. Uma boa noite a todos.